Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais uma leitura aqui do nosso Alimento Diário. Chegamos à mensagem de quinta-feira, da terceira semana, e para começar vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E o tema de hoje é os sofrimentos do verdadeiro apóstolo. Os sofrimentos do verdadeiro apóstolo. Vemos no apóstolo Paulo um exemplo de resiliência em seu ministério. Houve pressões, perseguições e competições, mas Paulo não desfaleceu, pois havia recebido uma incumbência da parte de Deus. Quem tem tal respaldo não desanima, porque o Senhor Deus está por trás dele, sendo seu sustento e suporte. Alguns dos que competiam com Paulo tinham motivo vergonhoso para fazê-lo, mas agiam de forma astuta para aparentar a espiritualidade. O diabo é quem anda de forma astuta, pois ele é enganador. Nós não andamos de forma astuta, nem adulteramos a palavra de Deus para agradar a homens. Falamos o que é necessário falar, porque um verdadeiro profeta de Deus não adultera sua palavra por razão alguma, não busca popularidade nem benefício próprio por meio da palavra. Os que recebiam a palavra profética por intermédio de Paulo testemunhavam que ela trazia manifestação da verdade e nela não havia adulteração. Por meio da palavra, a realidade de Deus era introduzida na igreja, ou seja, Cristo exercia a primazia sobre seu corpo. A palavra adulterada não faz isso nem produz nada. Diante da atitude desses competidores desleais, Paulo preferiu viver humildemente. Não sobrecarregou financeiramente nenhuma igreja, nem exigiu dos coríntios suprimento para viver. Ó Senhor Jesus! O apóstolo não queria ser um peso para a igreja, conforme lemos. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me falavam. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Ó Senhor Jesus! Seu objetivo, queridos irmãos, ali não era anunciar filosofias, nem rivalizar com ninguém, e sim pregar a verdade. Voltando para Colossenses, lemos: Me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. De um lado, o apóstolo Paulo poderia preencher o que resta dos sofrimentos de Cristo, a favor da edificação da igreja. De outro, Cristo, como descrito no livro de Isaías, passou por sofrimentos para realizar a redenção e gerar a igreja. Ele tomou sobre si nossas iniquidades e dores e foi transpassado por nossas transgressões sem jamais reclamar. Você lê no Isaías 53, versículos de 2 a 8. Mas o processo de morte e ressurreição era necessário. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. A igreja surgiu graças ao sofrimento e morte de Cristo. E disso ninguém mais participou. Hoje, todavia, principalmente aqueles que estão à frente da igreja, podem ser parte dos sofrimentos para a edificação do corpo de Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz que buscava conhecer mais Cristo, o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos. Somente tendo a comunhão dos sofrimentos de Cristo é que conhecemos o poder de sua ressurreição. Muitas vezes o Senhor nos leva a fim de nossas forças e é ali que Ele nos faz experimentar a ressurreição. Quando experimentamos a morte, o fim do nosso limite, o Senhor vem e nos dá o poder da ressurreição. Aleluia! Ó Senhor Jesus, deixo uma pergunta para você, querido ouvinte. Por que o apóstolo Paulo passou por tantos sofrimentos? Ó Senhor Jesus, esse é o encargo do verdadeiro apóstolo. Não sofrimentos humanos, mas para gerar a igreja, para edificar a igreja, para
edificar o corpo de Cristo. O verdadeiro apóstolo é aquele que sofre por amor a Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Amém.